a respeito do sindicato, a federação de gráficos, sem autorização do... Você vai pegar serviço número? Nós tivemos uma ação dos 40% do Banco Central, da equiparação, fomos vencendo, e quando chegou uma época que já tinha relação com o cálculo e tudo, o banco, para pressionar, exigiu a retirada do sindicato para poder promover e dar benefícios. Várias pessoas assinaram o termo de saída. Isso, lamentavelmente, não está regulado na legislação. Quer dizer, pressão violenta. O que está parecendo é que no momento de uma composição, o outro lado falou, olha, eu exijo que você faça isso aqui. Só que depois o banco entrou com uma ação final lá e perdeu. Como o pessoal que aderiu ao programa de afastamento incentivado, que fez acordo em comissão de conciliação prévia, né, muitos aqui certamente sabem do que eu estou falando, em que o banco reconheceu o direito às horas extras ou desvio de função, mas exigiu que esse funcionário renunciasse ao direito de ajuizar qualquer ação contra o banco sobre qualquer assunto, né? É o momento da barganha. Quem tem poder econômico acaba se aproveitando dele para isso. Lamentavelmente, é o que ocorre. Mas a demanda No caso vitoriosa da ação, qual vai ser o percentual que vai ser pago? Pois é, hoje não dá para eu dizer isso, porque um dos pedidos foi acolhido e o outro não. E no STJ, duas coisas podem acontecer. Ou o STJ dar provimento ao recurso do banco e retomar a decisão de primeira instância que julgava improcedente, eu espero que isso não ocorra. Pode acontecer do STJ, eu disse duas coisas que podiam acontecer, na verdade são três. Pode acontecer do STJ manter como está, ou seja, acolher apenas o pedido relativo ao abono e não ao índice de reajuste, e pode acontecer do nosso recurso ser provido e o outro pedido que não tinha sido acolhido ser também. De modo que hoje o contexto... Era uma defasagem de 20,1% nessa época. Lembra? Mas aí a gente está se referindo ao reajuste, né? O abono foi deferido, o reajuste por hora não. Qual é o valor? Era valor nominal de 3 mil. É porque não é percentual. Sinceramente, eu não me recordo o valor nominal. Eu acho que era 3 mil. Você discutia? Bem inferior. Isso. O que se discutia é que, na verdade, esse abono ele foi um simulacro para dar um reajuste disfarçado só para o pessoal da ativa. E quanto a isso, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que o que se concede para os da ativa tem que ser estendido para os inativos também. Há precedentes em relação ao pessoal da Petrobras, e quanto a isso a gente está bem respaldado. Acho que a chance de nós não termos êxito naquilo que já está ganho, a chance do STJ prover o recurso do banco é muito remota. E no caso do aposentado estiver falecido, há possibilidade? Sem dúvida. Dependente econômico recebe. Exatamente. A pessoa que estiver habilitada na Previdência Social, né? Eu me refiro ao INSS Previ. E tem uma previsão no final do processo? Olha, eu imagino, de acordo com a movimentação que esse processo vem tendo, que esse recurso seja julgado no primeiro semestre de 2013. Essa é a nossa previsão. E como o STJ da decisão do STJ ainda é cabível, potencialmente, um recurso extraordinário ao Supremo, eu prevejo que em 2013 nós tenhamos uma solução de mérito para que em 2014 comecem as execuções. Essa é a previsão. Eu vou passar essa lista. Sim, está previsto. Vou passar essa lista aqui. São os horários de embarque nos aviões. Vocês confiram e devolvam para mim, porque eu vou pedir para a secretaria fazer o esquema de transporte de vocês para Rio de Janeiro, Nova Galeão, Santos Dumont. Você não, porque você vem de carro, né? Vamos na ordem aqui. Nesta ação aí, tem várias aí. Que essa apresentação ela seja disponibilizada para Tá, perfeito. Tá. Vamos ver qual que é a próxima que eu coloquei. Tem uma pergunta lá, beleza? Tem uma pergunta lá. Só apenas um esclarecimento. Pois bem, com relação
relação à questão do colega que estava não associado na época, é a questão de representatividade. Não é? É como se ele não tivesse dado a procuração e aí ele não entraria no processo. Tá? Mas poderia, posteriormente, formar um grupo e, aproveitando a decisão, não é? Esses colegas entrariam novamente com o pedido, poderia ser contemplado. Pode ser assim? Pode, mas isso se aquela tese que a gente vai defender não for acolhida, né? Se acontecer da tese de que a associação não precisa ser na época do ajuizamento da ação, e sim no momento do recebimento, da execução, aí é o caso, sim, procede, o raciocínio está perfeito. Porque aí já haverá um precedente. Justamente, porque aí a gente Sem falaria com o colega, olha, você vai associar, porque se porventura houver questionamento com relação à sua associação posterior ao ganho de causa ou à entrada da ação, Perfeito. nós vamos realizar uma ação individual em grupo. É um motivador para trazer o colega também para dentro da associação. Tá? Para ele não entrar naquela de Então, talvez fazer uma filiação com retroatividade. Né? A pessoa se filia com retroatividade a 1999. Mas aí é questionável. Aí pode ser. Não, mas agora, antes mesmo agora. É a questão de procuração, porque é como se tivesse dado uma procuração. Na verdade é uma procuração tácita. Tácita, justamente. Então a gente tem esse cuidado. Então o colega ficar assim, se sentir mais à vontade ao mesmo tempo. Isso. Não vou entrar, estou desamparado dessa ação. Não, você pode entrar. Pode entrar individualmente, a posteriori, com uma decisão coletiva transitada em julgado, que é um baita elemento para gerar a procedência dos pedidos. Porque lá em Goiás nós fizemos assim, contemplamos um grupo, de repente tinha outro pessoal, nós ficamos de fora e tal. Não tem problema. Nós vamos entrar com outro processo. Então tem dois processos. Os colegas se sentirem confortáveis e amparados. Isso aí. Mais alguma dúvida com relação a esta ação? Não? Então vamos para falar da resolução 26, doutor Caio. Já está ali a informação? Tá. Ótimo. Logo que a resolução 26 foi editada, eu me lembro que uma tarde a Isa me ligou contando o teor da resolução e me enviou por e-mail. E naquela mesma tarde a gente formulou um mandado de segurança que no dia seguinte, pela manhã, estava distribuído lá na Justiça Federal de Brasília. Eu fui a Brasília e despachei com o juiz federal, que à época era juiz substituto. E qual foi o argumento que nós levamos a conhecimento da Justiça Federal de Brasília? De que a resolução 26 ela não é toda nula, não se impugna a totalidade do texto. O que se impugna no texto da resolução 26 é o ponto que representa exorbitância ao poder de regulamentar. O extinto CGPC, ele era dotado da tarefa de regulamentar aquilo que, porventura, tivesse previsto na Lei Complementar 109, mas que necessitasse de detalhamento. Regulamentar é isso, é detalhar aquilo que a lei já diz, aquilo que a lei já dispõe. O que fez o CGPC através da resolução 26? Previu algo que a lei não prevê. E esse é o momento em que ocorre a exorbitância, em que é extrapolado o limite competencial do órgão regulamentador. Ele não pode prever, a pretexto de regulamentar a lei, ele não pode prever aquilo que a lei não contempla. E essa era a impugnação precisa que nós, esse foi o argumento principal que nós levamos ao conhecimento da Justiça Federal em Brasília. E eu me refiro qual foi o ponto que a CGPC 26 previu e que a lei não contempla: a reversão de valores em favor do patrocinador. Como todos os senhores sabem, a Lei Complementar 109, ela prevê a revisão do plano de benefícios, não prevê reversão de valores ao patrocinador. E o detalhe é que revisão do plano de benefícios, que é a consequência natural dos superávites acumulados sucessivamente, só pode atingir beneficiários. O nome já está dizendo. Rever plano de benefícios só pode gerar consequência para quem é beneficiário. Não é rever plano de patrocínio, é
é rever plano de benefícios. Então, por conta disso, o patrocinador não poderia ser atingido, nem positivamente, nem negativamente. Quer dizer, negativamente não se cogita, porque a gente está falando de superávit. Mas então, nesse momento em que o CGPC autoriza reversão de valores para o patrocinador sem que a lei regulamentada tenha contemplado essa hipótese, houve, de fato, uma avocação de tarefa legislativa. Competiria apenas ao Congresso Nacional prever a eventual reversão de valores ao patrocinador. Então, como é que decidiu a Justiça Federal num primeiro momento? Então, quando eu fui ao juiz federal que estava responsável pela condução do caso, ele não deu a liminar, mas fez algo muito positivo para a gente nessa decisão. Que mesmo ele tendo dito indefiro a liminar, no final ele dizia assim: por cautela, eu determino que em qualquer hipótese de reversão de valores para o patrocinador, enquanto esta ação não for julgada, que esse valor fique depositado aqui à disposição da Vara Federal e não vai poder ser objeto de nenhuma movimentação até que essa decisão saia. Então, foi algo muito bom, porque mesmo indeferindo, deu a segurança que a gente queria. Nesse mesmo momento, o banco divulgou o fato relevante, já considerando o valor como parte dos seus ativos, né? E nós levamos ao conhecimento do juiz o fato de que isso, na verdade, era um descumprimento da ordem dele. Ora, se ele havia dito que eventual reversão de valores teria que ficar à disposição do juízo, como é que o banco pode divulgar para o mercado que esse valor faz parte dos seus ativos, né? Bom, levamos isso ao conhecimento tanto do juiz quanto do Ministério Público Federal, mas as consequências não foram concretas. O banco veio com uma manifestação dizendo que não, aquilo era uma escrituração que não correspondia a algo de concreto, era apenas um anúncio para o mercado, uma perspectiva, não é nada de concreto. A Previ, por sua vez, também se manifestou dizendo: não, eu não repassei valor nenhum para ninguém, isso não existiu, se o banco está escriturando, não é problema meu. Esse foi o tom da manifestação da Previ nesse processo. E esse juiz ficou com um processo mais ou menos um ano para dar a decisão. De repente, o que aconteceu? Esse juiz substituto sai dessa vara federal, entra um outro que em uma semana dá uma sentença dizendo que o mandado de segurança deveria ser extinto. Dizendo que deveria ser extinto porque o que se pretendia naquele mandado de segurança era a discussão de uma resolução em tese, e que essa discussão genérica em tese não seria cabível no âmbito de um mandado de segurança. Eu discordo, com todo respeito, eu discordo dessa posição que foi manifestada por ele, porque na realidade a gente não está discutindo a lei em tese, a gente não está discutindo a resolução em tese, a gente está discutindo concretamente naquele ponto em que ela autoriza algo que a lei não autoriza. Mas essa foi a decisão. Nós formulamos embargos de declaração contra essa decisão de primeira instância, e esses embargos até agora não foram apreciados. É o que consta do andamento, inclusive, né? Eu acho que na página anterior estava constando, não? Não. Tem o andamento último aí? Tem ela retirada AGU, 14 de outubro. Mas antes disso... não, está ali, ó. Conclusos para a sentença, embargos de declaração, 10/11/2011, e desde essa data, esses embargos de declaração estão aguardando julgamento, que até agora não ocorreu.